do que o MPLA tem que sair, nós vimos uma realidade que aconteceu na Uganda, que na qual o Bobi Wine contra o nosso senhor Bobi Wine, muito obrigado, contra o nosso senhor Museveni. O nosso senhor Museveni, que já está no poder desde 1986. Homem, só tinha 3 anos. Até na altura ainda não tinha nascido, mano. Nessa data eu não tinha nascido. O Bobi Wine só tinha 3 anos. Só tinha 3 anos. Encontrou. Durante a tua juventude, encontrou mais velho no poder. Estás a ver? O que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte. Eu, quando entrei na página do Bobi Wine, é um jovem com bastante popularidade, mano. Um jovem intelectual com bastante popularidade. Agora, o que acontece? Nós estávamos convictos que o Bobi Wine vai ganhar as eleições, porque era já visível. Nas eleições autárquicas, foi ele que ganhou. Ele ganhou praticamente em todas as províncias. Ele ganhou em muitos municípios, entre outros. Foi ele que estava a ganhar. Mas, em contrapartida, nós fomos surpreendidos. O Bobi Wine, no resultado que acabou de sair, que ia sair na sexta-feira, que o Bobi Wine perdeu as eleições. E o senhor de 76 anos é que ganhou o senhor Museveni. Vocês acham que isso é normal? Vocês acham que isso é possível? Eu também não me surpreendeu por 2 factos. Primeiro, que estamos em África. E política desse gênero em África é constante, tá vendo? E é constante. Sim. Eu acho que os europeus, as comunidades internacionais e etc., eles, quando olham para a África, só olham como uma mina de ouro, vir buscar nossos dinheiros e mais nada. É nesse momento em que a Europa, o mundo, tinha que pôr a mão em África. Está passando no Uganda, tudo já está fora do normal, tá vendo? Então, como é que um gajo que a olho não é o mais popular, está a ganhar vista, de um dia para a noite perdeu. A vista está a ganhar. Aquele mais velho. Jovem, você tem 38 anos, é muito jovem. É uma inspiração para os jovens. Nem consegue mais andar, mas não acho que nem consegue mais andar. Vai governar como país aquele gajo. Não consegue. Eles estão a matar o sonho da juventude. Sim. A África precisa de líderes jovens. Estamos cansados com estes mais velhos, são comandados pelo Ocidente. Estamos cansados destes mais velhos. É complicado, mano. Mas o que que adianta? O que adianta fazer uma passe de poder? Já que o mais velho desde 1986 esteve no poder até agora, o que adianta abandonar o poder de uma forma leal? Dizer, eu já governei bastante, tu és jovem, tens bastante popularidade, podes pegar o poder, podes governar e tens 38 anos, tens futuro longo à sua frente. Não, eu já fiz muito, tenho 76 anos, tenho que descansar. O que falta para um presidente africano falar isso nos seus compatriotas? Por quê? Porque eles nunca fazem isso, primeira coisa. Nós temos poder é viciado. E estes mais velhos, ao longo dos seus mandatos, cometeram erros fatais. Estes mais velhos cometeram genocídios e etc. Então, ele tem medo, sabe, a partir do momento que ele perdeu o poder, vai perder certas regalias e certas influências, tá vendo? E estes mais velhos preferem morrer no poder, para não chegar até a Haia. Tá vendo? Estes mais velhos nunca têm jogado nunca, então preferem morrer no poder do que entregar o poder pacificamente. Depois as coisas podem mudar. Como aqui o Mano Gelo fez no Zedu, houve acordo entre eles, mas agora estamos vendo as caças das bruxas, tá vendo? De alguma forma, ou foi um acordo pacífico entre eles, mas agora tem caça das bruxas, que é perseguindo a filha do anterior presidente. Então, mais velho, por isso que os cotas africanos não arriscam, eles sabem que eles estão em África. Em África, o que se fala hoje, amanhã não é válido. Em África, o que isso significa hoje, amanhã não é válido. Que tem muita ganância no poder, eles querem morrer no poder. É isso que podemos dizer. Isso é ganância. Isso é ganância. Sim, a ganância que eles querem permanecer eternos no poder. Tá vendo? E, tipo, essa realidade que aconteceu na Uganda pode acontecer em Angola. Como, mano? Não explicando bem isso. Não explicando bem isso, mano. Como é que acha que pode acontecer em Angola? Vou ser claro. Sim. Na Uganda, quem ganhou esse jovem
todo mundo sabe. Sim. Tá vendo? Bobi Wine. Yeah, Bobi Wine. É só você acompanhar. Eu acompanhei vários comícios dele na internet. O gajo, Sim. espera. O gajo tem mais popularidade na internet. Tem mais de 1 milhão de seguidores no Facebook. De seguidores. Sim. Tá vendo? E nos seus comícios há enchente de boa gente. Quer dizer, é feitiço você acreditar que aquele jovem perdeu as eleições. É feitiço. Tá vendo? Não podes crer. Porque ele tinha tudo para ganhar. Ele não ganhou por quê? Porque fraudaram as eleições. E o MPLA fará o mesmo. O MPLA não vai sair do poder facilmente assim como todos nós imaginamos. Não. O MPLA não vai deixar. Porque o poder vicia. E o João Lourenço só provou um pouco do poder. Já ficou maluco. Já viu? Já ficou maluco. Tá vendo? Só tem um mandato. Já ficou maluco. Tá vendo? Então, essa maluquice que ele sentiu, ele não vai aceitar perder assim facilmente, não. Ele não vai aceitar perder assim facilmente. Ele fará de tudo para conseguir ganhar. Mas como ele não vai ganhar nas maneiras legais, eles vão ganhar das maneiras ilegais. Tá vendo? Então, isso me preocupa bastante. Por quê? Se nós tivéssemos a ganhar, poderíamos ter um pouco de esperança para a África. Porque essas eleições para os africanos, alguns esses mais velhos caducos são feiticeiros, são assassinos, são ladrões, não querem abandonar o poder, só querem sangue a escorrer, revolução para depois ganhar a razão. E é isso que o MPLA vai fazer. A UNITA vai ganhar as eleições e... Não vai, já ganhou, não vai, já ganhou na passada. Já ganhou. Sim, já ganhou na passada. Sim. Se tudo for legal, a UNITA vai entrar no poder. Mas como o MPLA vai querer fazer umas falcatruas para não entrar no poder, se a UNITA aceitar, epa, tá bom. Mas se a UNITA não aceitar, vai haver algo. Revolta. Então, revolta da população. Sim. Agora, tipo assim, o que o MPLA quer? O MPLA quer que quando a UNITA vai perder, a UNITA vai convocar, manifestação para revoltar o povo. Mas não. Aí é que o povo entra. Aí o povo deve entrar com a nossa própria livre vontade. Tá vendo? Aí, vontade, claro. Os ativistas, você, Pedro, ativistas estão na linha de frente. Tá vendo? E tipo que não são de nenhum partido, mas são a favor de uma Angola melhor. Vão entrar. Tá vendo? Claro. Vão mobilizar a juventude. Porque depois o MPLA vai falar, não, a UNITA quer guerra no país. Não. A sociedade é que não quer vocês no poder. Tá aí a diferença. Tá vendo? Tá vendo? Isso aqui é uma lição. O que nós vimos na Uganda é uma lição para o povo angolano em 2022. É uma lição. Vimos que não. Candidato popular, candidato carismático, candidato que todo mundo lhe queria, mas perdeu. Perdeu por quê? Houve fraude. Então, vamos deixar que a fraude permaneça no poder. Não vamos esperar que a UNITA convoque uma revolução, não. Nós, o povo, o que queremos mudança, devemos promover essa revolução. E a revolução não é guerra, não. Nem sempre é guerra, mas é manifestar. Contestar, negar é que o MPLA ganhou. Contestar, manifestar, protestar, é isso. Quando eu digo revolução, a revolução nem sempre é guerra. Mas, a parte das manifestações, nós vamos gritar, fora vão nos ouvir. E é isso que a Uganda deve fazer. Está vendo? Porque, vimos, houve, na casa do Bobi Wine, tinha muitos polícias. Eles estão até agora está cercado. Até agora teve a comprar hoje de manhã. Até agora a polícia não está lá na cercada na casa do Bobi Wine. Até agora não está cercado. E é uma coisa, por que isso mesmo é capaz de acontecer? Desculpa-me lá que eu disse.
Angola de 8 anos atrás, ou 10 anos atrás, já não é a mesma. Hoje a população perdeu medo. Nós, quando saímos das ruas, nós éramos poucos, hoje somos milhares. Então, esses milhares que não vão aceitar mais que aconteceu no passado, volta a acontecer. Então, qual é o resultado? Vamos sair à rua. Vamos sair à rua. Sim. Eles, como é de hábito, acusarem que não, a UNITA não, nem precisa a UNITA sair à rua. Nós mesmo vamos sair à rua, para não dizer que a UNITA está a incentivar os jovens a fazer atos, como tem dito, vandalismo. Não. Nós, sociedade civil, vamos sair à rua. Estamos cansados com o MPLA. Sim, aqui não há mais acordo, porque nas urnas esse MPLA não vai sair, meu irmão. Não vai. Não vai sair. Eles são uma três. Eles são uma três. São uma três, mano. O MPLA é o árbitro, é o jogador, é o treinador, eles têm as 3 funções. Sim. Tá vendo? A solução é revolta. A solução é, vimos só, MPLA ganhou. Epa, mano, vamos sair. Vamos sair. Porque, não vamos deixar mais que o MPLA continue a nos escravizar. O colônio foi, mas o MPLA vai nos castigar ainda mais. 45 anos é muito, mano. É muito. Quantos bairros em Angola parece que são bairros que vivem escravos, que vivem pessoas que não têm saúde? Quantos bairros parece que o governo esqueceu? Nós temos bairro aqui em Luanda, na capital. Xindové, vão bairro da Ficarense de Cacoaco, Chimbandesco, aquela merda. Aí é pobreza autêntica. Aí não sabem o que é luz, não sabem o que é televisão, mas nem parece, estão dentro de Luanda. É complicado, aqui existe pobreza extrema, fome aqui, a fome está a dizimar. Tu vai nas contornos, vai para o Quilama, nessas conforme diz centralidades, aquilo não é centralidade, aqui são focos habitacionais, porque centralidade não temos centralidade, aqui em Angola não temos, nós temos focos habitacionais. Então você vai nesses focos habitacionais que chamam de centralidade, mano. Você vai pessoas apanhando comida no lixo, coisa que há 5 anos atrás, ou 5 ou 7, mesmo não está em erro, já não existia, mano. É triste, mano. Sim, por isso. Nós devemos, o que eu quero alertar à nossa população, à nossa juventude, devemos ver o que aconteceu na Uganda como uma lição de moral. Está vendo? Porque nossa lição é já no próximo ano. E a Uganda aconteceu em 2021. Vimos tudo para alguém ganhar, mas perdeu. Então, em nosso país. Temos aqui. Em nosso país, isso também vai acontecer. Vamos ver uma UNITA forte, uma UNITA a ganhar as eleições, mas na estela vamos ver o MPLA ganhar. Agora, cabe a nós fazer a revolta, negar este resultado. Porque se nós não negar o resultado, o MPLA vai continuar. E vamos fazer manifestação, vamos gritar, nossos manos vão morrer, sangue vai continuar a escorrer e Angola sempre será do MPLA. Porque na altura certa, e é depois das eleições, convocar uma manifestação de revolta, ninguém faz isso, porque todo mundo tem medo de morrer, todo mundo não quer dar as caras. Todo mundo se esconde, o MPLA vai matar. Mas durante o ano, o MPLA nos permitiu fazer a manifestação. Mas negar o resultado, o MPLA nos cautivou, nos prendeu. Então, essa responsabilidade depende de nós. Vamos aceitar que o MPLA continua. Porque nós não sabemos. Isso não é novidade para ninguém. A eleição passada, quem ganhou foi Casa C, mas o MPLA é que ganhou. Tá vendo? Passada mesmo, quem ganhou foi Casa C, mas o MPLA é que ganhou. Então, essa vez, a UNITA é que está com a bola toda. A UNITA está com a bola toda de ganhar, mas o MPLA paramos a magia para eles perderem na tela. Então, cabe a nós, a juventude, contestar esse resultado. Cabe a nós. Não cabe ao partido político. Não. Porque o partido, o MPLA vai ter razão para dizer que a UNITA
está convocado. Está a incentivar a população a fazer. Vai incitar a ir à população. Não vamos esperar que isso aconteça. Porque todos nós amamos a paz. Todos nós queremos a paz. Angola já sofreu muito. Ninguém quer mais guerra. Mas queremos uma Angola igual para todos. E essa Angola igual para todos, o MPLA não pode mais nos oferecer. Lamento imenso. O MPLA já não pode nos dar uma esperança. O MPLA matou a nossa esperança. O MPLA acabou com o nosso sonho. O que temos agora é esperar as eleições. Quando anunciarem que o MPLA ganhou, vamos sair às ruas. E vamos exigir o que é MPLA? Abandonar o poder. É isso que podemos fazer. Eles vão abandonar o poder, de alguma forma eles vão abandonar o poder, sabes? Vão abandonar o poder de alguma forma. Porque assim, do mesmo jeito que eles conseguiram o poder com as suas tramúsicas, todas as porcarias, eles não conseguiram aquele poder assim na legalidade, não conseguiram. Eles, houve mortes, sei lá, mataram pessoas e tudo, do mesmo jeito que eles conseguiram, nós também estamos dispostos. Até porque nós temos um lema, é resistência. A gente vai para a rua, vamos para morrer ou para ficar. Então, do mesmo jeito, se nas próximas eleições, 2021, o MPLA ganhar, de alguma forma não sai ruas, mano. Não sai ruas. Até porque nós perdemos o medo, O MPLA, o plano do MPLA foi pensar com a morte do comandante Inocêncio de Mato, que a gente ia ficar fragilizada, foi o erro deles. A morte do comandante Inocêncio de Mato deu-nos mais força de lutar. Aquele sangue derramado não vai ficar assim impune. Nós vamos defender o comandante Inocêncio até os últimos dias. Só quando o MPLA sair do poder, aí o Inocêncio vai ter paz. Sim. Enquanto o MPLA não sair do poder, o Inocêncio não vai ter paz. Nossa missão é honrar o sangue do comandante Inocêncio de Mato. É sobre as violações. Sobre as violações que estão acontecendo dia a dia. Hoje estamos a ver muitas violações, vai ver o pai viola a sua própria filha, que é uma realidade bastante triste. Para além disso, também tivemos uma outra realidade na qual um general tem usurpado uma menina de 17 anos e a menina, com a raiva, esfaqueou o general. Epa, pena que não morreu, sobreviveu, mas são realidades que está a assolar o nosso país, percebe? Que está a assolar mesmo o nosso país. Então, o que é que vocês têm a comentar sobre essa realidade? Olha, falando do suposto general, né? Sabes o que mais me deu graça? Não foi o facto da miúda ter esfaqueado aquele mais velho caduco sem juízo. É da forma que as televisões transmitiram a informação. Um senhor foi esfaqueado na pensão pela suposta amante de 17 anos. Sim. Estão a pôr a miúda como vítima, quando seria o contrário. Um senhor, tá vendo? Levou a menor de idade na pensão, tá vendo? Não, estão a pôr a menor de idade depois, suposta amante de 17 anos. Qual amante? Mas ele pai tudo bem, aquele mais velho não tem juízo. Não tem juízo? Poxa. É triste vendo pais violar filha, é triste, mano, incesto. E hoje, para o nosso país, o incesto era uma merda que não existia. Hoje estamos a ter muitos incestos, estamos a ter violações, é complicado. É fenômenos, pá. Isso também é a mesma fome, a fome também se calhar, a fome, o desemprego, está para as pessoas frustradas, né? Não colaboro com isso, é errado. A fome está fazendo aqui em Angola, as pessoas estão a perder o norte, é o que as igrejas têm que pôr nisso. A nossa igreja que está mais virada nos partidos políticos do que em outras coisas, que as igrejas teriam um papel fundamental nesses aspectos, não estamos a ver as igrejas. É complicado. A informação, como bem disseste, né, chegou distorcida para o povo, como o general malandro como vítima, não como a menor como vítima. Isso mostra claramente que as televisões que nós temos em Angola não são do povo. As televisões são a favor de algumas pessoas, da elite. Está vendo porque é um general, claramente é do MPLA, é general do MPLA. Então, um general leva uma pessoa, uma menor de idade, primeiro erro, a pensão
uma pensão de verdade. Uma pensão. Ao entrar a pessoa, deve mostrar documento. Tá vendo? O bilhete de identidade, poderão ver que não. Essa é menor. Ali agora não acontece isso. Ali eles não ligam. Menor de idade Sim. é para entrar. Diz que dá dinheiro, corrompe, é para entrar. Sim, só para você ver que essa pensão também contribuiu para essa violação. Porque numa pensão não Sim. pode entrar um menor de 18 anos para fazer sexo. Então, onde é que estamos então, afinal? Se bem que, tipo assim, eu não aplaudo essa decisão aliás, eu não aplaudo a decisão da menina que foi esfaquear o papoite. Não foi uma boa coisa, não foi, mas, sendo sincero, não mentiroso, foi boa. Porque o mais velho brincou com a menina várias vezes, e a ira dá nisso. Isso é um hábito que esses mais velhos têm praticado. Este caso Sim, só veio à tona porque a miúda esfaqueou, porque esses mais velhos não têm juízo, mesmo não têm juízo. Sim. Porque se ela ia na polícia, iam lidar com uma maluca, iam mandar arquivar o caso, ia ficar assim. Então ela sabia que o mais velho é general, é patente grande, é peixe grande. Se eu ir na polícia, eu que vou ser a culpada. Então, o que eu posso fazer? Vou fazer o papoite. Então, isso não é uma... Lembras do caso do jornalista da TV Zimbo, que apresentava o Jornal da Noite, do caso da vida na Barra do Kwanza? Como é que foi esse caso? Como é que ficou? Até não fala mais nada. Menor da idade. É isso, tipo, a decisão da miúda não foi das melhores, mas foi uma decisão momentânea, mas que mostrou ao mundo que ela não é a primeira, ela não é a última, que muitos generais cabeçudos com ideias maquiavélicas continuam a fazer esse tipo de Escota tem casas no Mossul, tem casas lá nas fazendas, onde pegam essas miúdas, vão lá fazer orgias e o caramba, menores de idade. São as cotas que ficam aí no parlamento a ditarem as leis, são eles que não cumprem as leis. Sim. Essa pensão, do meu ponto de vista, a fiscalização ou quem de direito, tinha que já lá também multar essa casa. Tinha que ser multar essa casa. Mas não, vai ficar também impune. Estamos num país onde as leis não se fazem sentir. Sim. Por isso, e aqui a nossa... fez esse ato aqui para chamar atenção. Tá vendo? Ele não quis matar o mais velho. Porque se ele quis matar o mais velho, era dar uma boa facada mesmo no mais velho, ia morrer. Então, é uma questão tipo assim, a raiva lhe tomou conta, e ela quis chamar a atenção da sociedade. Tá vendo? Então, não vamos... isso que aconteceu não é bom. Porque, ultimamente, tem casos de violações que até me admira. Teve daquele senhor que violou a sua própria filha e a sua desculpa é que ele não tinha nada para fazer em casa. Por isso... Está desempregado. Jovem de 31 anos, supostamente. Se no Zango, hoje em dia, no Zango, para ter uma mulher no Zango, no Zango, só para ter uma mulher aqui no Zango, é só pagar um peixe e 2 cervejas, tens uma no Zango. Agora aqui está assim, vais para o Zango, pagas 2 cervejas, um peixe levas a mulher, tu vai violar tua filha, até o ponto de gravidade. E a desculpa é que não tinhas nada para fazer em casa. Era tua filha, pega na mulher. Desempregado. São situações que você na procura. A culpa agora é do MPLA. É do MPLA, mano. Tudo é MPLA. Imagina contra fatos no argumento. É o MPLA ocupado. Mano, vamos raciocinar. Imaginemos, se o senhor tinha emprego na qual todos os dias ele sai de manhã e vai ao trabalho e volta de noite em casa. Vocês acham que ele poderia ter esta oportunidade de se envolver com a sua filha se ele tivesse um caso na qual ele está a trabalhar, na qual ele está ocupado?
É porque ele não está ocupado, está desempregado, percebe? Se ele já Não, tinha essa ideia, culpa não é penal. não, mesmo. isso não é desculpa, não é desculpa. O mais que eu esteja desempregado, eu, Pedro, não vou violar minha filha, muito menos da minha família, seja lá quem for. Isso não é desculpa, mano. Não pode. Tua filha é sangue do teu sangue. Isso não é desculpa, isso não existe. Se para nós, o filho é sempre criança para nós. O filho pode crescer, mas sempre criança aos nossos olhos. Porra, quando você vai buscar desenvolver uma paixão pela tua filha, esse cara é doente. Não dá, né? Depois engravidar a filha. Depois engravidar a filha. É isso. Ao ponto de engravidar. São casos que, tipo assim, né? Se fosse de um sistema espiritual, falaríamos que não, ele foi possuído por um demônio. Tá vendo? Mas sempre vamos dar culpa no diabo, vamos dar culpa no MPLA, culpa no desemprego. Não. Não. O diabo existe. O diabo faz acontecer as coisas também. Mas as pessoas têm consciência. Esse pai que violou a sua própria filha já estava podre da cabeça. Tá vendo? Já não era mais uma pessoa normal que pode pertencer a uma sociedade comum. Tá vendo? Porque mesmo se ele levar na igreja, o pastor vai lhe orar, mas se ele não quiser mudar, ele não vai mudar. Ele vai continuar a ser sempre um violador. A falta de emprego não te obriga a ser um violador, a ser um estuprador. Está aí o general, tem salário, mas violava menor de idade, porque menor de idade tem mais açúcar do que uma adulta. Não. A menor é indefesa. Tá vendo, né? Então, tipo assim, se nós começar a buscar motivos, não vamos encontrar. Porque o pai violou porque não tinha nada para fazer. Só a desculpa. O general violou porque as novinhas têm mais açúcar do que as adultas. Yeah. Então, vamos procurar adjetivos, não vamos encontrar. Sim, vamos procurar adjetivos, não vamos encontrar. Yeah, não vamos encontrar. No pastor, o pastor vai falar que não, o homem foi endemoniado. Esses gajos são João de Deus, são gombiros. São gombiros de profissão. Sim. Se nós levar o caso num psicólogo, vai falar que não, o paciente tem um trauma, um distúrbio mental. Yeah. O paciente tem um estripo sulo, algo que ninguém conhece. Yeah. Só eles mesmo. Só eles é que sabem. Tá vendo? Então, para nós, como a sociedade, eu acho que, tipo assim, né? Que causa isso é simples, a impunidade. A impunidade é que motiva esses violadores, esses predadores sexuais a continuarem a exercer isso. Primeiramente, o pai achou na sua cabeça, por ser minha filha, eu vou conseguir dominar ela. O general achou, porque eu sou general, eu vou conseguir levar esse caso adiante, porque eu sou o que sou. Tá vendo? Mas agora, então, ninguém é inocente. O Estado-Maior do Exército desmentiu dizendo que ele não é general, é alguém que pertenceu às fábulas, com a patente de capitão, que já não faz parte do quadro das FA. Agora, será que isso é verdade? Para abafar o caso. Tá vendo? Então, isso mostra claramente que, tipo assim, o nosso maior problema é a impunidade. Tá vendo? É a impunidade, porque são casos. Podemos ir também no caso da menina Abigail, o estrupador está solto. No Brasil, sim. Que Abigail fiquei assim. Sim, o caso também da menina a do Ambo, a que foi violada e assassinada. O homem está solto. Sim, é que foi morto até pela. Sim. Tá vendo? O nosso maior problema é a impunidade que existe no nosso país e que existe no mundo. Sim. Por esses crimes. Tá vendo, né? Por esses crimes. Porque eu no passado, eu acusava, não, essas pessoas estão endemoniadas. Depois vi, não, sempre é o demônio, eles ganham razão. Depois também a psicologia deu razão a essas pessoas, começou a atribuir doenças que só eles sabem. Então,
Para mim, não. Porque existe para mim... Pois vem, porque não. É esquizofrênico, não sei mais o quê, inventa certas doenças, para brilhar, sei lá, a prisão do gajo. Sim, tá vendo? Então, eles podem estudar muitas ciências para compreender a mente dessas pessoas aqui, mas eu, por mim, eu respeito eles, mas a impunidade que existe em Angola e no mundo é que causa esse tipo de crimes. Tá vendo? Então, falando disso, eu queria deixar também um ponto, que o nosso mano Caio Agostinho, ele diz, a própria OMA é cúmplice, porque nós vimos estes atos bárbaros, a OMA não pronunciou, e muitas violações das menores de idade, mulheres, a OMA não pronuncia, não diz nada. Será que a OMA é cúmplice? Meu quê? Organização da Mulher Angolana, né? A OMA é simplesmente uma organização que está para defender o MPLA e mais nada. Ele quer saber que se violaram. A OMA quer saber dos dinheiros que entram na OMA. A OMA quer saber das michas. A OMA quer saber, sei lá, qual fazer hoje é, qual a fatia que elas vão pegar. E mais nada. A OMA não está nem para as mulheres. Quantas mulheres, se a OMA realmente existisse, a OMA ia ver os filhos da Juliana Cafrique que foram mortos pela polícia. Se a OMA realmente existisse, a OMA, quantas mamães zungueiras são espancadas na rua, estão aí, e nunca vimos ninguém da OMA a dar a cara. A OMA é do MPLA, a OMA é do MPLA, a OMA não é de proto-angolano, não está aí. A OMA é tipo a CNJ, talvez a CNJ, a Coordenação da Juventude. O Coordenação da Juventude, quem criou foi o Ordem Roberto, Jonas Savimbi e o Augusto Neto. Criaram a CNJ, mas a CNJ hoje está tão virada para o MPLA que deixou de ser da Juventude. A CNJ é mais um tipo a JMPLA, né? Júnior, é mais uma JMPLA Júnior, ou juvenis. Muita palhaçada dessa merda. Porque CNJ, porque OMA, essas organizações filantrópicas que existem por ali, não governamentais, tudo é MPLA. É tudo para o boi dormir. Sim. MPLA é uma não representa nada para as mulheres angolanas. Porque, para ser sincero, eu nunca vi nada de bom que a OMA já fez por esse país. Olha, quem fez aquilo aí é a OMA. Isso aqui assim é da OMA. E a OMA fez isso para acolher as mulheres desempregadas, ou as mulheres órfãs sei lá, mais mulheres para as viúvas de marido, combatentes de guerra, sei lá, alguma coisa. A OMA queria. Nunca vi nada da OMA. Não, para aqui é onde as mulheres não tem qualquer problema. Você vai na OMA, a OMA só sabe que é surrar os maridos. A OMA é assim, vamos chamar marido, você vai ter que pagar. Mas quem diz que na OMA também jamais define pensão. Porque não, você que deixa na tua mulher. A OMA também tem esse poder de definir a pensão da minha mulher porque eu deixei. A OMA não representa nada para o povo angolano, não representa nada para as mulheres angolanas, nada mesmo nadinha. Porque são tantos casos que nós vimos de violações para as mulheres e a OMA não fez nada. A sociedade civil é que se comoveu, fez manifestação para a menina Abigail. A OMA apareceu? Não apareceu. Não falou nada. O povo é que saiu às ruas sem justiça. O povo fez manifestação contra o feminicídio. A OMA fez o quê? A OMA não fez. A OMA é do MPLA. Então, o nosso problema é o MPLA. A OMA faz parte do MPLA. Quando o MPLA cair, a OMA também vai cair também. Já tem MPLA também vai cair também. É isso, mano. Tem toda a razão. A OMA faz parte do MPLA. Então, o nosso problema é com o MPLA e as suas organizações que fizeram, que não representam e que não ajudam o povo angolano. Aí, como o mano Caio Agostinho disse, a OMA é grupo de Baju. Sim, as Baju é o grupo das Baju, das mamães do MPLA. Então, acho que esquece a OMA, porque 2020 eu vi muita, mas muita barbaridade por parte dos homens malandros que mataram mulheres, violaram mulheres, homens que parece que vieram do outro mundo. E esses casos, muitos deles não foram solucionados. E não vimos uma justiça para todos. Não vimos a OMA a dar a cara para esses casos. Eu não vi a OMA aparecer a defender as mulheres.
há uma todas as vezes as mulheres que lhes batem, e são aquelas mulheres que vão lá a lamentar. A alma não vem e faz algo. Porque a manifestação que vimos para Abigail foi a sociedade civil uniu-se e disse: não, vamos sair às ruas, vamos fazer uma manifestação contra o feminicídio. E sem apoio de nada, mas a alma tem recursos. A alma tem recursos. Se a alma tomasse vontade de fazer alguma coisa para as mulheres, a alma faria, mas a alma nunca fez. Por que nunca fez? Porque a alma não quer nada com o povo, a alma quer o lombongo, o larjão. É isso que eles importam. Então, vamos falar agora do ponto dos pastores. Por que os pastores não falam destes casos? Será que é pecado falar da política? É pecado um cristão, quando as coisas não estão bem no seu país, fala da política? Por exemplo, os casos da OMA, a OMA não está fazendo bom trabalho, mas nenhum cristão levanta para falar deste caso. Nenhum pastor, nenhum bispo levanta para falar deste caso. Então, vocês acham que eles têm medo que sejam matados? Ou é segundo a crença que eles não podem falar da política, mesmo vendo que as coisas não estão andando bem? Mas assim mesmo é o Dom Afonso Nunes, mesmo, é o Pedro Dom Afonso Nunes, que tem a minha igreja, que como do MPLA, que o MPLA me paga, constrói a minha igreja, do fundo que vou da Sonangol financiou a minha igreja, enalteci fui bajulador do Estudado dos Santos, agora está a bajular o João Lourenço, e sempre que algo na Cidade Alta me convidam, está aí lá com a sociedade civil, as igrejas sempre convidado, vou vir à tona falar mal, eu quero o meu dinheiro. Não, aí está o problema, esses pastores todos comem da mão desses senhores. Se, na verdade, se eles não tivessem propina, óbvio, queriam falar. É se tu vês que as coisas, as televisões que deviam falar, não falam. As rádios que deviam falar, não falam. Os pastores não falam. Essa merda está tudo... Essa merda virou um Congo pequeno mesmo, esse virou um Congo. Que todo mundo tem medo de falar, porque falava perdeu o pão. Sim, é isso aí. É isso aí. Problema, sim, os pastores não vão se manifestar. Ou não digo todos, porque tem um freire, acho que é Josia. Sim, o de Cachito, daquele dos nossos. Aquele é barra pesada. Sim, aquele não foi comprado. Yeah. Agora, o restante não falam. Ou porque a igreja não está legalizada, ou que tem acabou para se falar, vão fechar a igreja dele, e ele que não quer que feche a igreja dele, está mais escalado. Sim, ou comem do MPLA, comem nas mãos do MPLA. Sim, do MPLA. Então vamos calar. E assim as coisas vão acontecendo, tipo, ninguém está vendo. Claro. Sim, mas os pastores, é um caso. Os pastores nas suas igrejas fazem milagres de mentira, fazem profecias de mentiras. Então, o mentiroso se associa ao mentiroso. Então, o pastor mentiroso se associa com o MPLA. É simples. Então, se ele faz profecias mentirosas nas suas igrejas, ele faz milagres que nunca existiram nas suas igrejas, não é o que ele vai representar para nós angolanos. Essa nós vimos bem. A Universal chegou cá em Angola, brincou, desfez. Tá aí a Universal, eles não faziam nada, eles viam as coisas, mas não faziam nada. Quando um governo tem que pôr as mãos, não meteu as mãos. Tá vendo? Os pastores os pastores estão para ganhar os seus dízimos, querem ganhar ofertas, fazer os seus milagres. Eu ainda acho que essas igrejas, de alguma forma, pagam propina aos nossos políticos. Eu ainda acho que essas igrejas pagam propina aos nossos políticos. Não é normal. É triste, o que eles fazem isso é triste, não é normal. Isso é triste. Todo angolano, não importa se você é pastor, se você é chefe, se você não está contra nós, então você está por nós. Está vendo? Então, se os pastores não estão por nós, então estão contra nós. É simples. Porque quem está por nós, fala por nós. Está vendo? Sim. A juventude sai às ruas, fala por nós. Se você fica em casa, nunca sai às ruas, nunca liga a tua câmara para falar fora MPLA, então você está contra nós. Ou está conosco ou não está? Mano.